Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom. Primeira Pedro capítulo 1, o versículo de número 15 diz assim, ó: sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus os chamou e é santo. Amém. Tudo é ministério. Nós ministramos, se necessário, com palavras, mas no curso e na conduta das nossas vidas. Aleluia. Amém, glória a Deus. Vamos orar pela vida das crianças, amém? Amém. Hoje tem escola bíblica. Venham, crianças, nós vamos orar pela vida dessa igreja. Oh, glória! Tem batismo semana que vem. Amém, irmãos. Vamos orar pelas crianças, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quantas crianças, né? Deus é bom, tem multiplicado esse ministério na nossa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer pela vida de cada um desses pequenos que está aqui diante de nós. Nós abençoamos cada um deles, nós consagramos mais uma vez estas vidas no teu altar. Nós te pedimos, Pai, que esse tempo que eles terão de ministração agora seja precioso, que o coração deles esteja preparado para receber a mensagem, a semente que o Senhor há de plantar em cada um deles, e que no nome do Senhor os professores sejam capacitados, fortalecidos, para que essa mensagem seja abençoadora e que eles sejam e continuem sendo edificados, conhecendo o poder do Santo Espírito do Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor, por uma igreja onde as crianças são cheias do Espírito de Deus. Nós cremos no manifestar do seu Santo Espírito através da vida dessas crianças. Nós clamamos por ver que o Senhor nos dê a graça e o prazer de testemunhar aquilo que o Senhor há de fazer através da vida deles, ainda na sua infância, em nome de Jesus. Amém. Glória. Crianças, antes da gente ir, Gabi, fica aqui. Nós vamos mandar vocês lá por idades, de 2 a 6 anos. Quem tem de 2 a 6 anos, vai lá para a tia Thaís. Ó, a tia Thaís bonitona lá, ó. De 2 a 6, pode ir lá, Dedé. Tutu, você tem menos de 6. Fica aqui, Arthur. Isso. Bonito. Isso. De 7 a 9, vai lá com o Tutu. Sim. Tutu, fica com os de 7 a 9 lá. Leva eles para lá para mim, por favor, para a segunda sala. E os mais velhos de 9 a 11, me acompanhem. Aleluia. Querido, próximo domingo nós temos batismo. Amém? Se você ainda não foi batizado, batizada, esse é um mandamento do Senhor. Então, se você deseja ser batizado, me procure ou procure o pastor Alexandre, a Carol, né? Ali, ou a Edna, maravilhosa, gloriosa lá atrás. Você pode procurar um de nós e dizer, olha, eu quero batizar, e a gente vai encaminhar tudo o que for preciso junto com você, tá bom? Não deixe de fazer isso, porque esse é um mandamento do papai. Oh, glória. O amor de Deus nos constrange de fato e literalmente, e é a causa de nós não sermos consumidos, amém? Oh, glória. Muito alegre o meu coração de estar aqui, poder compartilhar com você, igreja, da palavra do Senhor, daquilo que eu creio que Ele tem para nós hoje, né? Eu sou apaixonado pelas Sagradas Escrituras e adoro compartilhar elas no domingo, nos cultos no domingo pela manhã. A oportunidade sempre está aqui, mas a disponibilidade nesses tempos de batalha em outros campos não tem sido possível. Mas como eu disse, a palavra do Senhor, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Ele é santo. Porque tudo é ministério, tudo é ministério.
E não importa o campo de batalha onde Ele colocou você, né? Você será uma luz, um farol, uma lanterna, uma chama para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom dia para você e a graça e a paz do Senhor Jesus seja com toda a igreja. Amém? Eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias no Salmo 27. Estava orando ontem, compartilhei o Salmo lá no grupo da igreja, aí fui orar à noite, hoje de manhã. Salmo 27. Eu sei que você é apaixonado pelas Sagradas Escrituras, e nós vamos ler o Salmo todo, amém? Eu vou dar outra oportunidade para você com plena força, glorificar o nome do Senhor pelas Sagradas Escrituras. Eu sei que você é apaixonado pelas Sagradas Escrituras, por isso nós vamos ler o Salmo todo, amém? Oh, glória! É para Jesus, é para Jesus. É tudo para Jesus, amado. É somente para Jesus. Nós nos deleitaremos nas Sagradas Escrituras hoje, porque eu creio que o Senhor, nesse tempo de batalha, nesse tempo de caminhada, tem essa palavra para nós hoje. Estava ali no gabinete pastoral mais cedo, orando e pedindo ao Senhor, né? Não é muito fácil estar aqui nesse lugar, né? Mas é a maior bênção dada a um ser humano sobre a face da terra. Poder servir a mesa do Senhor por meio das Sagradas Escrituras. E o Senhor falou muito ao meu coração a respeito desse salmo. E preciso trazer uma direção para você. Leia os salmos, todos eles, principalmente o 119. Leiam os salmos, todos. É uma bênção, um refrigério, uma fonte de ensino e instrução. Mas vamos ler as Sagradas Escrituras. Salmo 27, todos encontraram? Salmo 27, a palavra do eterno Deus, o nosso Pai, de Jesus e do Espírito Santo de Deus, diz assim, ó: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos avançam contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam e caem. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Amém? Eu vou te dar a oportunidade de dar outro amém. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Amém? Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Nós vamos ler esse versículo todos nós juntos, amém? Ele não pode passar assim. Não consigo, não dou conta. Nós vamos ler o versículo 4, você leia na sua versão aí, amém? Mas é para ler. Bota, enche o pulmão aí. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que
possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Oh, glória! Oh, que deleite! O que é isso, igreja? Vamos caminhar. Pois no dia da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e me colocará sobre uma rocha. Então triunfarei sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor, ó glória. Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Quando disse, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira. Tu és a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparassem, o Senhor me recolheria. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, respirando violência. Creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, sê forte, anima-te, espera no Senhor. Pai, essa é a tua palavra, mais penetrante do que a espada de dois gumes, ou a espada de dois cortes, que ela venha cortar literalmente entre a nossa alma e o nosso espírito, e venha nos revelar os desejos e os anseios do seu coração, para os nossos corações, para as nossas vidas. Essa é a oração que nós fazemos agradecidos e te engrandecendo no nome de Jesus. Amém? Deus é bom e o tempo todo nele é bom. Amém? Amém. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, em quem temerei. Esse é um salmo, ele inicia falando a respeito de confiança. Aqui no início do Salmo 27, eu quase nunca tenho, pela direção do Senhor, Ele não me direciona a ministrar a respeito dos salmos, mas hoje nós vamos ler ele todo. E aqui o Senhor, Ele começa a dizer na sua palavra, que Ele é a nossa luz e a nossa salvação. Quem nós vamos temer? Aqui Ele aponta para a questão de confiança. E de fato,
Nós precisamos e devemos confiar no Senhor, independente daquilo que os nossos olhos veem ou que os nossos ouvidos ouvem. O Salmo 37 diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. Ele não está falando que você agirá. No tempo devido, você vai precisar fazer algo, isso é um fato. Mas o Salmo 37, no versículo 5, ele fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele não está dizendo você, tem a hora de você agir, mas o Salmo 37 está dizendo que é Ele que vai agir. Porque no Salmo 27, no primeiro verso, ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a força da minha vida. Lá no livro de Atos, no versículo 17, depois do 24 até o 27, a palavra diz que o Senhor dá o fôlego de vida. Né? Então, se você está aqui, é porque você passou pela pandemia. Alguns não passaram e deixaram saudades de fato. Isso é difícil de parar para pensar, né? Mas o Salmo 27 diz, na parte B do versículo, que o Senhor é a força da minha vida. Quem temerei, provavelmente está na sua versão. Ou de quem me recearei, eu vou temer quem? No Salmo 24 diz que o do Senhor é a terra e a sua plenitude. Todos os povos são dele. Ele não diz alguns. E ali não se refere àqueles que creiam ou àqueles que não creem, porque muitos não creem, mas crerão em nome de Jesus. Então aqui ele aponta e fala no primeiro verso a respeito de confiança. O Salmo 118, ele fala assim, ó, versículo de número 8. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. E o Senhor está falando com a igreja a respeito da confiança, né? Como eu disse no início, eu adoro de fato, estar aqui e poder compartilhar com você das Sagradas Escrituras. E gosto mais, particularmente, de fazer isso aos domingos pela manhã. A oportunidade, ela sempre está aqui. Mas a disponibilidade, porque em outros campos ele me coloca para estar batalhando, para estar sendo luz. E nós precisamos ter confiança que tudo que ele faz é bom. Nada se pode acrescentar e nada se pode subtrair. Ou seja, nada se pode adicionar e nada se pode remover do que aquilo que Deus faz. Porque tudo que ele faz é bom. O versículo 2 continua dizendo: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos avançam contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam e caem. A própria palavra do Senhor diz que Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que você não tropece em uma pedra.
Ainda que um exército, versículo 3, me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Deus é o nosso refúgio, querido. Nossa fortaleza e o auxílio sempre presente na adversidade. No Salmo 46 diz essa expressão, e no verso 1. E no 2 diz assim: por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Confia. A capacidade intelectual e a inteligência que Ele te deu é uma bênção. Mas a própria palavra diz que Ele não se permitiu ser conhecido por meio da sabedoria humana. Versículo de número 4 diz assim, ó: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aqui, com toda certeza e convicção, eu posso dizer para você que não existe dádiva maior, privilégio dado ao ser humano, senão o fato de sermos igreja. E eu tenho dito e repetido: igreja, eclésia, reunião de pessoas saídas para fora dos seus lares e que se reúnem. Você é a igreja. Amém? E esse versículo, e o versículo de número 4, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. E não é segredo para ninguém, trabalho, estou aqui todas as quartas-feiras ministrando no culto, no quarto da palavra, mas grande parte das vezes eu tenho que orar já no início da semana, para que o Senhor permita que eu esteja aqui na quarta-feira. Eu sou um profissional da área de tecnologia da informação. E para nós, muitas vezes não tem horário, não tem dia. E esse versículo ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Isso é um privilégio de fato. Por quê? Porque o ser igreja, amado, ele é um processo que acontece na vida do cristão após a sua salvação. Assim como você olhar para uma semente de um mamão ou de uma laranja, ela é apenas uma semente. Mas para que venha a se tornar um fruto maduro e possa alimentar a outros, ele vai ter que ficar debaixo da terra durante um período de tempo, sobre a pressão, a uma certa profundidade, sobre uma temperatura, receber umidade, receber cuidado. E aí a semente eclode, e a planta começa a crescer. E depois de crescida, aí dá fruto, e a semente se torna novamente um mamão ou uma laranja, e alimenta outros. Assim somos nós. Você olha para uma criança, como eu estou olhando para o Murilo,
para que ele se torne um adulto, como o Ed é, ele precisa de cuidado. Ambos são seres humanos? São. Por isso, após o processo de salvação, e nós temos ministrado a respeito de você buscar o seu lugar e se permitir ser parte operante do corpo de Cristo e ser igreja. E eu digo com toda a convicção que esse é o privilégio, é o maior privilégio dado a nós, ser parte operante do corpo de Cristo. Entrar por aquela porta ali, sentar sobre essas cadeiras, não torna ninguém igreja. Se permitir estar na profundidade certa, sobre a pressão correta, durante o tempo determinado que o Senhor separou para você, permitiu a mim hoje ser igreja e fluir naquilo que Ele me chamou. Por isso eu digo que uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Como igreja nós aprendemos, nós somos aparados, as nossas arestas espinhosas são removidas, nós somos lapidados. Para quê? Para cumprir o que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus é santo e os chamou. É simples assim. Versículo 5. Pois no dia da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá e me colocará sobre uma rocha. O Salmo 65 diz assim: o louvor te aguarda e em Sião, ó Deus, os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouve as orações, a ti virão todos os homens. Quando os nossos pecados passavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti, para que vivam nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, no teu santo templo. As adversidades, elas virão de fato. Nós passamos por uma. E você, e eu, e nós estamos aqui. Salmo 31, 20. Se você quiser abrir, pode ficar à vontade. No abrigo da tua presença os escondes, das intrigas dos homens, na tua habitação os proteges, das línguas acusadoras. Salmo 35. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor, a vida toda. Por isso que o tempo de adversidade ele é passageiro, mas o benefício que nos dá e as bênçãos que derrama, elas nos são entregues e caminham conosco pela eternidade. É o que diz aqui no Salmo.
pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã se rompe a alegria. Versículo de número 6, o Salmo 27 diz: Então triunfarei sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Oh, glória, oh, glória. Poder adorar o Senhor é algo maravilhoso. E ver a sobrenaturalidade do favor, ver, as misericórdias deles que se derramam, ver os livramentos que Ele nos entrega, A semana que passou, o Senhor me chamou para umas 4 horas da manhã, e eu levantei e fui orar e ler a Bíblia. E comecei a ler e ouvir ao Senhor e o Espírito Santo ministrando ao meu coração da batalha que haveria durante o dia. Queridos, foi por 30 segundos, literal, 30. E eu falei: obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua mão me guardou, o Senhor me chamou, e eu fui orar, e o Senhor agiu. Então triunfarei sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Versículo 6. Pelo que ofereceis sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Oh, glória. Eu não sei você, mas é algo que eu sou apaixonado, é adorar. E na adoração e durante a adoração, é que o que é metafísico, que é aquilo que não se toca, quase que se permite tocar, porque ele vem e muitas das vezes nós o sentimos de fato. Eu lembro que em 2014, especificamente no dia 20 de abril, nós estávamos num acampamento em Vespasiano. E a glória do Senhor, quando você levantava as mãos, ela era palpável, tangível, tocável, você sentia a diferença de atmosfera. E o Senhor já tem nos entregue aqui, como igreja, entregue ao ministério de louvor, que eles separarão o joio do trigo. Nós temos visto e recebido a manifestação do Senhor durante o tempo de adoração. E qual graça e favor maior do que sentir a presença do Senhor? Versículo 7. Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Isaías 63, versículo 9, diz que na aflição do seu povo ele também se afligiu. Salmo 51, versículo de número 1, diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga
as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. A palavra do Senhor diz que ignoras que é a bondade de Deus que vos conduz ao arrependimento. Romanos 2,4, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus os leva ao arrependimento? O Espírito Santo, ele está aí para falar, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E ele está aí em você, em nós, em mim. E quando nós clamamos e pedimos pela resposta, ele se manifesta. E nos coloca, nos conduz neste lugar de convencimento das nossas obras mortas e de tudo que nos separa da presença do Senhor, daquilo que é santo, puro. Porque a palavra diz, sede santo, porque eu sou santo, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Deus é bom. Salmo 5 diz, no versículo 2, de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Nós somos chamados a colocar diante do Senhor as nossas questões. E uma dica eu te dou: inicia o seu tempo de oração colocando a sua gratidão. Primeiro, só o simples fato de você estar vivo, podendo abrir os olhos e respirar, já é um motivo de oração. Versículo 9, Salmo 27, verso 9: não esconda de mim a tua face, não rejeite o teu servo. Com ira, tu és a minha ajuda. Não me deixes nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Todas as nossas esperanças, anseios e expectativas, de fato, elas estão no Senhor e precisam estar, literalmente. Porque a própria palavra diz: o Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebe ajuda. Salmo 28, versículo 7. Querido, muitas vezes nós nos permitimos ser conduzidos pela vista dos nossos olhos, pelo ouvido dos nossos ouvidos. E principalmente quando alguém ou alguma boca nos transpassa com palavras que ferem e machucam. Isaías, quando profetizou a respeito de Jesus no capítulo 11, ele disse que ele não caminhará pela vista dos seus olhos e nem se decidirá pelo ouvir dos seus ouvidos. Porque as guerras e as batalhas, elas se estabelecem nas regiões celestiais. O reino, a batalha, ela é espiritual. Assim como a própria palavra que nós lemos, ela é espiritual. Você pode assistir o vídeo do Quarta na Palavra. Aprove ao Senhor compartilhar a respeito da espiritualidade das Escrituras. E o Senhor, de fato, Ele não esconde a face.
de nós. Porque a sua própria palavra diz que é Ele quem conhece os pensamentos que tem a respeito de nós. Pensamentos de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Então nós o buscaremos, nós nos aproximaremos dele em oração. E ele se permitirá ser encontrado por mim e por você. Verso 10. É um fato que muitos não se atentam, que diz assim: ainda que o meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me recolheria. E muitos, infelizmente, se permitem estar distantes e caminhar distantes do Senhor por causa das suas referências paternas, das rejeições paternas. Aprove ao Senhor recolher a mãe no mês de março e ela foi uma bênção, mas uma bênção muito difícil de conviver algumas vezes. Mas eu sei e lembro do tempo que o Espírito Santo, Ele próprio em pessoa, segurava o meu coração acerca da saudade, da distância, 1.400 quilômetros, ela morava daqui. E não tive esse privilégio, depois de adulto, e chegar no final de semana, como muitos têm. Vou lá para a casa da mamãe. Muitas vezes nós íamos para a casa da minha sogra. E era um deleite. E esse verso, ele diz que ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparassem, queridos, Deus não falha. O amor que Ele tem para comigo e com você é o amor de 1 Coríntios, capítulo de número 13. O amor é paciente, no verso 4 ele diz: bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. É um amor tão grande que Ele ofereceu o seu único filho por amor. Romanos capítulo 5, essa palavra ela é verso 4. Ou é Romanos 4, 5. Mas eu sei que a palavra diz que o fato do amor de Deus é que Ele entregou o seu único filho por amor às nossas vidas. Esse é o fato, a crucificação do primogênito da criação. Por isso a nossa caminhada ela precisa ser olhando para Jesus. Porque ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor vai continuar aguardando, o Senhor vai continuar recolhendo, Ele vai continuar te sustentando, Ele vai continuar te mantendo, Ele vai continuar te nutrindo, Ele vai continuar te abençoando, Ele vai continuar sendo Deus, Ele vai continuar te favorecendo, te sustentando e te mantendo. E a sua fidelidade não vai mudar, porque Ele é o mesmo e não muda. Versículo de número 11 diz: ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, que ia-me pela vereda direita, por causa dos que andam me espiando.
Aqui nós vamos voltar para o Salmo 143. Versículo de número 10. E a palavra diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Então, querido, quando você pedir, quando nós pedirmos para que Ele nos ensine, é essa oração que nós precisamos fazer. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Salmo 143, versículo 10. Preserva minha vida, Senhor, por causa do teu nome. Por tua justiça, tira-me desta angústia. E Ele tira. Isaías 63, 9, ele fala a respeito da aflição, da angústia, né? Verso de número 12, Salmo 27, versículo 12. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas, respirando violência. O Senhor é o nosso consolo bem presente. Colossenses capítulo 3, versículo de número 25. A palavra diz: quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. O mal está aí, e ele caminha, e ele não livra nem mesmo aqueles que o cometem. E a palavra diz, Colossenses 3:25, quem cometer a injustiça, e na sua versão pode estar, quem cometer agravo receberá, e não tem acepção de pessoas. Não tem diferença, posição, classe social. Toda justiça, ela vem da mão do nosso Criador, e nunca ela vem das mãos dos homens. Pois o justo juiz é um só. Nós estamos caminhando para o fim, e a palavra no versículo 13 diz assim: creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Salmo 34, versículo 8. Pode ler, vamos ler. Sei que você é apaixonado pelas Sagradas Escrituras. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugiam. O verso 9 diz assim: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Querido, você consegue entender a profundidade dessa palavra? Nada aqui exclui ou inclui.
todas as tuas, ou prover todas as nossas necessidades. Você pode não ter aquilo que gostaria, mas aquilo que precisa, Ele tem provido. A própria palavra diz que nós não sabemos orar, nós oramos mal, nós pedimos de forma errada para os nossos deleites. Mas aqui a palavra, ela tem uma profundidade gigantesca e traz um exemplo, inclusive. Ela fala: temam o Senhor vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que temem. E traz um exemplo de um animal extremamente forte e poderoso, que está no topo da cadeia alimentar na selva. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Não adianta poder. As riquezas. Muitas vezes o desespero e a aflição pode estar dentro dos maiores palácios. Mas se você se permite ser a habitação do Eterno, como diz a música, os que esperam no Senhor são como as fontes de Sião, né? Os montes de Sião não se abalam. Eu não sei direito a letra da música não, mas eu conheço o Deus que permitiu que ela viesse a existir. Salmo 25, versículo 8 diz que bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho. Por isso mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Se há justiça e se você tem se permitido, vai ser instruído, amado. Eu lembro quando o Senhor, quando eu me converti, e o Espírito Santo colocou no meu coração que a gente precisava mudar de endereço, e nenhuma perspectiva financeira a gente tinha para adquirir nada. E eu lembro quando eu estava passeando com o meu carro ali nós moramos no Camargos, eu nunca vou esquecer a frase que eu falei para a Carolina. Eu falei: será que daqui a 10 anos nós vamos conseguir morar num bairro igual esse? Nenhuma perspectiva. Tinha uma perspectiva de 10 anos, né? 90 dias depois eu comprei um apartamento lá. Porque quando Ele deu a direção, eu só fui caminhando. De fato, estava no início da caminhada, tateando no escuro. Mas eu senti a mão dele, grande parte das vezes segurando a minha mão e conduzindo pelo caminho. Existe tempo para todas as coisas. Inclusive, tempo para chorar, tempo para rir, tempo para abraçar e para se apartar do abraço. Nós passamos pelo tempo de se apartar, de não ter abraço, lembra? Que o cumprimento era só assim. Hoje nós podemos abraçar. Foi o tempo. Agora o Senhor está falando que o meu tempo lá acabou. Nós estamos caminhando. Creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, ser forte, anima-te, espera no Senhor. Como eu disse no princípio, eu sou apaixonado por estar ministrando e compartilhando com você aqui o que o Senhor tem para nos dar. Porque
O Senhor me confirmou essa palavra que eu estou trazendo para você. No Salmo 10,14, eu estava lendo ali e ele falou, mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. E eu iniciei falando com vocês a respeito de tudo é ministério. E pela vontade do Senhor, eu tenho atuado em outros campos de batalha, na esfera profissional, e visto a sobrenaturalidade de Deus. Compartilhei com pastores sobrenaturalidade na literalidade da palavra. Eu estava lá no meu trabalho, no horário do almoço, tenho o hábito eu como de marmita, e é uma delícia, porque é a alegria dos meus olhos que prepara, e é um deleite para mim. E ela estava esquentando, eu estava esquentando a minha marmita no micro-ondas lá. Tinha um vidrinho de adoçante do lado dela, é uma janela bem alta, de uns 2 metros e pouco, tinha um ventinho batendo e o vidrinho se mexia. Eu fui lá, do lado do micro-ondas, pus a mão, não senti nada, aquilo me incomodou. Eu falei, tira a mão em nome de Jesus. O vidrinho parou de mexer. Eu falei, ô Satanás, o que você está fazendo aqui do lado da minha marmita? Cai fora em nome de Jesus. Me perturbando. Arreda pé, nego. Sai. Querido, parou na hora. Na hora, imediatamente. Não é porque eu e você não vemos o reino espiritual, ele não está aí, tanto do bem quanto do mal. Eu estava entrando em outro lugar específico. Já viu essas portas automáticas que você entra assim? Você chega próximo, o sensor te capta e ela abre. Só que nessa ocasião eu abri a porta de incêndio. Escada de prédio tem aquelas portas corta-fogo. E esses sensores, você tem que estar a uma distância próxima para ele te captar. Eu abri a porta corta-fogo, a porta lá na frente, 4 metros para frente se abriu. E o Espírito Santo ministrou. Deus vai na frente, abrindo caminhos, rompendo as correntes. Por que eu estou te falando isso? Nós somos em 5, éramos, na nossa equipe. Saíram 2 para outra oportunidade. Nós ficamos em 3. O terceiro se machucou. Ficamos 2. E eu falei, Senhor, lembra que eu te sirvo. O trem está pegando. E ele vai na frente, abrindo caminho. É literal, querido. Não é porque você não está vendo no reino espiritual que não está acontecendo. Porque esses têm sido tempos de batalha e o Senhor ministrou meu coração, está compartilhando o Salmo 27 para você. Eu coloquei ontem no grupo da igreja, porque ele enxerga o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em suas mãos, como diz aqui ao Salmo 10, versículo 14, a parte A do versículo. E onde a dor, a aflição, Isaías 63, verso 9, diz que eles, da angústia do seu povo, ele também se afligiu. E o anjo da sua presença o salvou. A minha, a sua, a nossa situação, quer seja financeira, quer seja emocional, quer seja física de saúde, quer seja de relacionamento consanguíneo com os nossos parentes,
quer seja aqui na igreja como ministros, no ministério que Ele confiou às nossas mãos, ela nunca se passa e está alheia aos olhos do Senhor. A palavra do Senhor diz que 2 pequenos pássaros, eles não caem ao chão sem antes obterem a autorização do Senhor. E no contexto aqui, agora, presente, se 2 desses pequenos pássaros caírem mortos ali, eles não vão fazer diferença nenhuma na minha e na sua vida. Mas para isso acontecer, o autor da vida precisa autorizar. E o Senhor foi ministrando ao meu coração, essa palavra no original, permitir, cair, aliás, ela não remete somente ao contexto de morte física de seres vivos. Ela remete eu e você a cairmos da nossa situação, a qual o Senhor nos colocou de forma financeira, a cair do lugar que Ele te colocou na faculdade, no trabalho, no ministério que Ele confiou às tuas mãos. Porque foi Ele que te formou e te viu ser entretecido, ou seja, cada tecido celular em você, Ele viu ser formado. E, aliás, o teu espírito humano, foi Ele que trouxe a existência no 3º céu. Ele te criou. Porque quando em Gênesis, lá nos primeiros capítulos, ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, homem e mulher, ali o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, traz à existência o espírito humano. Então, amado, a minha, a sua, as nossas dores, elas não estão elas não pegam Deus de surpresa. Abre a sua Bíblia no Salmo 62, no versículo 5 ao 8. E a palavra de Deus, nosso Pai, ela diz assim, ó, descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Salmo 62, versículo de número 5. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confia nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é nosso refúgio. Confia nele em todos os momentos, ó povo. Confia nele em todos os momentos, ó família de Deus. Confia nele em todos os momentos. Você que nos acompanha pelas redes sociais e posteriormente vai assistir esse vídeo. E vive, pratica a parte B do versículo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Porque ele vai se permitir ser encontrado por vós. Assim diz o Senhor.
quando nós derramamos todo o nosso coração diante dele. Querido, não é porque está gostoso, não está bom. Não é porque a situação está difícil, não quer dizer que o resultado posteriormente, lá na frente, não haja glória, não seja bom. No livro de Isaías diz: eu criei o ferreiro para moldar o ferro e o assolador para destruir. Mas a soberania do Senhor, ela permanece. O diabo, ele é o diabo de Deus. Só você ler o livro de Jó que você vai compreender que o inimigo das nossas almas, que veio para roubar, matar e destruir, só põe a mão onde há permissão. Se o trem estava ali mexendo com o vidro de adoçante, porque houve permissão. Ele não tocou na minha marmita. Glória a Deus. E o Senhor permitiu para que a minha sensibilidade, de fato, Ele me deu discernimento espiritual. Eu tenho esse dom, já vi, né? Não só anjos, mas demônios, enfim. Mas as permissões, elas estão aí para que nós venhamos aprender sobre o reino espiritual, sobre a confiança no Deus soberano sobre todas as coisas, sobre o seu favor e a sua misericórdia. Amém? Creio que eu quebrei um tabu hoje, né? Geralmente eu prego admoestando na igreja. E hoje o Senhor me entregou algo para trazer refrigério ao seu coração, né? Ele faz como Ele deseja, querido. O importante é eu e você nos disponibilizarmos, sermos vaso para a glória do nome do eterno Deus, de Jesus Cristo, e permitir que o Espírito Santo, Ele venha derramar na nossa vida e através das nossas vidas, sobre as vidas as quais Ele coloca diante de nós, para receber daquilo que conosco compartilhou. Então eu compartilho essa palavra com você, para que você medite nesse salmo, você busque, você se alimente de fato, tenha o hábito de ler e orar os salmos, porque toda a palavra é inspirada por Deus, boa para o ensino, para a repreensão, para a correção, para que o homem e a mulher de Deus seja perfeito e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus é perfeito em todos os seus caminhos, em todas as suas obras. Amém? Aleluia. Que bom, querido, que você está aqui para ouvir a palavra do Senhor. E eu me recordo, nós começamos o tempo de oração hoje aqui. Tivemos um tempo tão precioso, tão gostoso na presença do Senhor. Um tempo de oração. E uma das palavras que o Senhor falou foi: aonde estão aquelas pessoas que têm o dom da fé? Querido, se você tem o dom, algumas pessoas, fé é dom de Deus, todos nós recebemos fé da parte do Senhor para crermos, né? Tem tudo isso, mas algumas pessoas têm um dom especial de fé, e essas pessoas são chamadas para liberar fé no meio da igreja. Essas pessoas são chamadas, e o Espírito Santo coloca na vida delas uma coragem, uma ousadia, um discernimento espiritual diferente, aonde as pessoas
creem naquilo que Deus está fazendo. Amém? E aí, você que tem o dom da fé, você é liberado pelo Senhor para que você libere esta fé no meio da igreja. Então, se você tem sido chamada por Deus com essa unção, não retenha. Amém? Esta palavra maravilhosa, abençoada, obrigado, querido, que nos desafia a crer na bondade do Senhor, a crer na misericórdia do Senhor, a crer no favor de Deus. Essa palavra, ela precisa ser liberada com fé. E a fé Deus tem liberado na sua vida. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor está falando, fazendo e movendo. Nós nos submetemos a Ti. Nós clamamos o derramar da Tua presença de forma graciosa, poderosa e sobrenatural no nosso meio. Cumpre todos os Teus propósitos, cumpre todos os Teus projetos, cumpre toda a visão vinda do Senhor sobre cada coração, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Vamos adorar e depois a gente tem alguns avisos preciosos e importantes para você. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou, nunca me deixou, nunca me deixará. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Aleluia, Senhor, obrigado. Obrigado, papai, porque o Senhor nos acolhe, o Senhor nos ama e o Senhor traz o descanso na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Queridos, na próxima semana nós teremos batismo. Glória a Deus.
Eu tenho orado para a gente ter batismo pelo menos uma vez por mês. Amém? Próxima semana teremos batismo. Se você não foi batizado, eu quero te desafiar a cumprir esse mandamento. Você pode me procurar o Alexandre, procurar a Carol ou a Edna, e nós vamos caminhar e te orientar. Então, no próximo domingo é o nosso culto 360, né? É o nosso culto de compartilhar a palavra. É o nosso culto, nós vamos ter batismo. Amém? Glória a Deus. E é a oportunidade, nós teremos o café da manhã no domingo pela manhã. Vamos começar com um café da manhã. Então chegue aqui, traga uma coisa gostosa para repartir com seu irmão. Eu ouvi falar de uns irmãos que fazem uns bolos gostosos, né? Umas tortas, uns doces, um suco, uma fruta, né? Então traga alguma coisa gostosa. Amém? Amém? Então esteja aqui, domingo às 9 horas da manhã. Querido, o Espírito Santo de Deus tem trago para a gente direções fortes e claras. Essa próxima semana agora é a nossa semana de jejum e oração. Aleluia, glória a Deus. Você é convocado pelo Espírito Santo para de segunda a sábado você jejuar. Amém? E no domingo você vem em jejum para cá e nós vamos apresentar aqui, consagrar antes do café da manhã. Nós vamos apresentar esse jejum ao Senhor e vamos celebrar com o café da manhã. Então, nosso motivo de oração esta semana é: Senhor, cumpre os teus propósitos. Essa é a sua oração. Senhor, cumpre os teus propósitos na minha vida, na igreja, no meu ministério, no trabalho. Cumpre os teus propósitos. Essa é a palavra que o Espírito está nos desafiando a orar. Amém? Não se esqueça que quando você ora para Deus cumprir os propósitos dele, você precisa se dispor a ser oração, a ser resposta, tá bom? Você precisa se dispor a ser resposta da oração que Deus tem. Amém? Outra coisa, Deus tem nos falado sobre caminharmos e termos grupos caseiros. Nós já temos 2 funcionando. Um que funciona na casa da minha mãe, lá no bairro Providência, né? Da irmã Miriam. Nós temos alguns irmãos que fazem parte desse grupo. Thaís Miguel, Ed Raquel, Pedro e Rafa, né? Nós temos o grupo ali na casa do Elinho e da Ionara. Tem ali o Elinho, a Ionara, a Magda, e outros irmãos que estão caminhando ali junto. Tem outras pessoas que o Senhor tem falado para a gente iniciar um grupo caseiro naqueles lugares. Mas você está sendo desafiado pelo Senhor a se envolver em algo, a se envolver para estar participando desses grupos, né? A Nívia tem orado para ter uma reunião na casa dela. A Nazarena tem orado para ter uma reunião, um grupo ali na sua casa. A Nívia mora aqui do lado, a Nazarena mora ali ali é União. E o Senhor tem movido. Então se comprometa, por favor. Eu espero que você nos procure, né? Procure a mim, você pode procurar eu, Alexandre, Carol ou Edna, dizendo: olha, eu quero participar de algum grupo caseiro. E o Senhor vai te direcionar. Nós vamos estar orando por isso e caminhando. Amém? E por fim, homens. Quantos homens nós temos aqui? Levanta a sua mão. Amém. Nós vamos começar uma reunião de homens nesse lugar. Amém? E você está convocado. Então, próximo domingo a gente deve trazer mais
direções e coisas específicas, e você está convocado para estar junto. Amém? Aleluia. Oh Deus. Nós vamos orar, depois eu e Alexandre vamos estar aqui à frente. Se você precisar de uma oração específica por cura ou algo, você pode vir aqui, nós vamos orar por você. Mas vá em paz, o Senhor te abençoe, que a graça seja sobre a sua vida, no nome de Jesus. Que o Espírito te faça caminhar em vitória, cheio da presença e da graça dele, no nome de Cristo. Amém. Deus te abençoe.